O próximo é traçar estratégias, né? Medir retorno da publicidade, que a gente já falou que precisamos vender 30% no final do semestre. Então, como é que a gente faz isso? Ah, eu tenho que fazer uma campanha. Então, o que eu vou fazer a campanha? O administrador vai chegar e dizer assim: bom, a gente estava vendendo 10 por mês. Quando começou a fazer esse anúncio, aumentou para 12. Quer dizer, oh, já aumentou 20%. Então, o que mudou aí? Apareceu cliente novo, ou os que são os mesmos que estavam comprando, que compraram em maior quantidade. Aconteceu alguma coisa diferente no mercado que possa ter impulsionado essas vendas, ou que tenha dado essa falsa impressão de que eu aumentei as vendas e, na verdade, eu estou vendendo a mesma coisa? O que a concorrência está fazendo? Será que saiu algum player, saiu alguém do mercado e eu passei a ficar sozinho com esse segmento? Tem que analisar isso o tempo inteiro, porque senão você morre, né? Se você não lançar novidade, não fizer inovação, não criar condições novas, não fizer coisas que precisam agregar qualidade nos seus produtos e serviços, não vai mudar muita coisa. Você vai fechar, porque quantas coisas vocês conhecem, empresas que vocês conhecem que fazem a mesma coisa há muitos anos e estão quase que fechando? Porque elas não inovaram. Agora mesmo, com a pandemia, vocês estão vendo que muitas empresas fecharam. Por que fecharam? Porque elas não se adaptaram, porque elas não buscaram uma alternativa de negócio. Quantas lanchonetes ou restaurantes que atendia só na mesa, que passou a fazer delivery? Ele teve que mudar. Se ele ficou esperando, não, eu só trabalho na mesa, eu só atendo no balcão. Se o cara fez isso, ele morre, ele está fechado, ele não tem atividade. Então, a mudança obriga. Toda hora a gente precisa olhar isso no mercado, qual é o tipo de mudança que está acontecendo, e até antever. Olha, eu estou vendo que, e lá em dezembro, eu estou vendo que deu pandemia lá na China. Esse negócio da gripe lá pode vir para cá. Se vier para cá, o que eu faço? Você viu alguém falando sobre isso antes, em dezembro, em janeiro? Não, ninguém contou. Então, o que acontece? Quase ninguém se adaptou, ou se não ninguém. Eu não vou falar ninguém porque eu não conheço o Brasil inteiro e não conversei com todas as empresas. Mas grande parte do mercado ficou agindo como se aquilo nunca fosse acontecer aqui no Brasil. E ficaram com um discurso de que isso não vai chegar aqui, isso não vai dar, bobagem, isso aí é coisa para vender, não sei o quê. E fecharam. E fecharam por quê? Porque tem um monte de gente doente, um monte de gente fechou. E vamos falar da desgraça, vamos falar da mudança de ritmo. O mercado muda. Anteontem, eu estava ouvindo uma entrevista do ministro do Planejamento, Desenvolvimento Econômico, tem um novo nome no Ministério. Mas, enfim, ele estava falando sobre as viagens, aeroportos, viagens aéreas. E o jornalista lá perguntou para ele o que ele achava, como é que ele estava prevendo que ia ser o mercado depois que acabasse a pandemia. Pessoal, isso eu não sei. Isso a gente vai precisar vivenciar, até porque é um fenômeno novo, nós nunca passamos por isso, mas uma coisa é certa. Com a tecnologia que nós temos, muitas reuniões deixaram de ser presenciais, que era um público que viajava no avião. Se a gente ia para a ponte aérea lá, ali em Congonhas, você vê um movimento grande de pessoas que é Rio-São Paulo, ou Rio-Belo Horizonte, ou São Paulo-Belo Horizonte, ou Curitiba, que eram pessoas que iam lá, se reuniam, faziam os negócios e voltavam. Com a internet, isso aí que a gente está fazendo aqui agora, se fosse uma reunião de trabalho, era uma viagem a menos, concorda? Então, o mercado mudou. Consequentemente, isso vai impactar a empresa aérea. Muitas passagens deixarão de ser compradas. E o que a empresa aérea tem que fazer? Bom, não adianta eu ficar achando que o pessoal tem que viajar para fazer negócios. Agora tem a internet. Eu tenho que criar alternativas para o meu negócio. Senão, fecha. Então, o que ele tem que fazer? Criar outras campanhas, outras promoções. Teve uma época, lá no Rio de Janeiro, que estavam fazendo uma campanha assim. Se você quisesse comprar uma passagem ida e volta, Rio, São Paulo, saindo do Rio sexta-feira à noite e voltando no domingo de noite de São Paulo para o Rio de volta. Se alguém comprasse essa passagem ida e volta, ganhava a hospedagem no hotel.
Por que fizeram isso? Porque ninguém, até teve piada nisso aí. Quem é o carioca que vai querer viajar para passar o fim de semana em São Paulo? Que ou está chovendo, ou é um monte de gente e não tem praia. Então, por isso fizeram a promoção, porque o volume de venda de passagem no fim de semana, nesse fluxo Rio-São Paulo, cai enormemente. Tem São Paulo-Rio, mas não tem Rio-São Paulo. Principalmente no verão, quando tem praia. Quantos paulistanos que estão em São Paulo que vão passar o fim de semana no Rio? É um voo curto, rápido, não é caro, mas, claro, tem que ter alguma bala na agulha para poder ficar fazendo esse trânsito aí fim de semana, para ir para lá, para passar na praia o fim de semana. Tem que ter lugar, então tem grana para ficar num hotel. Portanto, essas promoções agregaram valor. Então, olha, eles viram que a companhia aérea daquele caso, não eram todas as companhias, era uma companhia que estava fazendo isso, ela viu a concorrência, não estão fazendo isso, viu uma oportunidade. Ela vendeu umas passagens por causa disso. Fez um acordo lá com o hotel, para ter um meio a meio lá, o hotel fazer um pouco mais barato, porque assim, o hotel hospedou de graça? Não. O hotel ele vendeu um café da manhã continental para você, vendeu o almoço ou vendeu o jantar no restaurante do hotel, ele vai fazer tudo para pegar o dinheiro do viajante que está ali por algum outro tipo de serviço. É um passeio, é uma viagem dali para uma outra praia, uma van que leva, é uma churrascaria que tem a noite diferente. Quantas vezes fazia isso no hotel? Tinha van para te levar para a churrascaria. Você não pagava a van te levava lá. Quem é que pagava isso? O cara da churrascaria e o cara do hotel. Então, na verdade, o cara da churrascaria ainda dá uma comissão para o cara do hotel, para o cara da van, e tudo isso aí faz parte de um pacote. Então, gerar crescimento a longo prazo para o negócio. Você pode não sentir muita coisa de um dia para o outro, mas ao longo dos meses você vai vendo que tem uma melhoria no seu negócio, até porque traz novos clientes isso aí. É uma ação simpática. Por fim, que eu andei muito aqui, ó. Traçar estratégias, identificar fraquezas. Deixa eu passar um por um aqui. Puta. Professor? Oi? Com licença, é a Amanda que está falando. Desculpa atrapalhar. Pode falar. O Sérgio me enviou uma mensagem agora dizendo que tem um aluno novo que entrou na nossa sala e ele ainda não tem acesso ao portal. Se teria como você me enviar o link para eu enviar para ele? Tá, peraí. Que ele quer entrar na aula. Não, sim. Peraí, só um instantinho que eu vou mandar o link agora. Tá bom, desculpa atrapalhar. Tá aqui no chat, ó. Obrigada. Deu certo? Vê se dá certo. Testa aí, manda ele testar, vê se está bem. Beleza, vou mandar para ele. Tá bom. Falou. Obrigado, hein, Amanda? Obrigado. Obrigada a você. Então, olha, o que a gente estava falando? Estamos falando aqui dos stakeholders. Deixa eu voltar aqui um slide, identificar força e fraqueza. Aqui, ó. Então, era aqui que a gente estava, no slide 8. Desenvolver relacionamentos de longo prazo com clientes e stakeholders. Essa palavrinha é mágica. Alguém sabe o que significa stakeholders? Essa é também outra americana que a gente tem aplicado no marketing, que não tem uma tradução boa para português, como era o partes interessadas. O Pedro mandou bem aí, ó. O Pedro falou aí, ó. Partes interessadas. Stakeholders são todas as partes que envolvem um negócio. E quais são essas partes que envolvem o negócio? A gestão, os colaboradores, os clientes, os fornecedores, o público em geral, o meio ambiente, a mídia lá, as agências de publicidade, a mídia que eu digo os provedores de serviço, todos eles são partes interessadas, são partes, e eu ainda vou reforçar mais esse conceito, viu, Pedro? Além de partes interessadas, são partes que impactam o negócio. Elas podem melhorar a qualidade daquele produto, daquela empresa, como podem botar a empresa para baixo. Concorda? Elas são interessadas não porque elas se beneficiam de alguma coisa. Não, elas são influenciadoras. Elas influenciam direta e indiretamente o desempenho da empresa.
elas são capazes de botar uma empresa para cima, como também afundar uma empresa. Tá? A gente vai ver bastante com detalhe coisas assim, mas já antecipando essa ideia, stakeholder é interessado porque ele complica a vida de uma empresa. Quer ver? Ó, um fornecedor que não entrega a matéria-prima no prazo vai atrapalhar a produção, ou entrega uma matéria-prima de uma qualidade inferior do que a que foi tratada, pode comprometer o produto ou serviço final que aquela empresa entrega para o cliente. É um serviço de entrega, um transportador que tem um contrato, mas que atrasa a entrega o negócio quebrado, faz qualquer coisa. Isso também é um stakeholder de valor que pode atrapalhar uma empresa. Portanto, stakeholder são todos os caras, as partes que podem, que confluenciam, que concorrem, que ajudam uma empresa ser melhor do que ela é ou podem atrapalhar a empresa de todo modo. Então, construir marcas, adaptar a oferta às condições de mercado e assim vai. Então, cabe também ao administrador de marketing traçar estratégia, retorno de publicidade, aquilo que a gente já foi falando mais adiante. 8, 9, 10. Objetivos que a gente vai ter na administração: selecionar mercado, conectar com o público-alvo, criar vantagem competitiva, criar, integrar e comunicar valor, construir uma marca forte e gerar crescimento. Os conceitos são direcionados a produtos e serviços, a vendas e ao marketing. Esses conceitos que nós já estamos conversando sobre eles, por isso que aí eu falo que é interessante você fazer a anotação, porque você vai ver isso lá no livro, se você pegar o livro e ver aí na biblioteca virtual da escola, tem esse livro do Kotler, que está aí citado. Se você olhar esse livro, você vai ver que ele tem tudo a ver com todos esses conceitos. Mas se você não pegar livro no Google, você vai achar muita coisa também. E nos links que eu vou colocar aí na aula para a gente bater um papo. O próximo é o que mudou. O que mudou no marketing para que isso seja uma fonte de preocupação para quem administra uma empresa? O que mudou são as características dos profissionais, ou seja, o administrador de marketing hoje não é mais apenas um cara que faz conta, um cara que pega uma planilha e viu que está dando lucro ou prejuízo, não é só isso. Ele precisa ter uma capacidade de análise, deu lucro ou deu prejuízo, por quê? Eu aprendi outro dia uma palavra bem interessante. A gente fala muita coisa, quando a gente é criança, a gente pergunta mesmo para o pai por quê? Por que tal coisa? Por que tal coisa? Por que é isso? Por que é aquilo? Por que é aquilo outro? Porque a gente não sabe, né? A gente tem uma imagem disso aqui, ó. Uma imagem desse ideograma. Alguém já ouviu esse desenho? Isso é japonês, hein? Olha, vocês estão aprendendo japonês na aula também. Olha, você nem imaginava que ia ter japonês na aula. Isso aqui, esse ideograma se chama Shoshin. Shoshin. Esse Shoshin é traduzido aí ao pé da letra mente de uma criança, uma mente curiosa que uma criança tem. Então, quando a gente é molequinho lá, bem criança, a gente pergunta por quê. Agora, a gente vai perguntar e se? E se? CSE. E se fosse tal coisa assim? E se tal situação fosse de outra maneira? E se essa visão de longo prazo não se confirmar? E se essa comunicação que a gente estabeleceu não for tão eficaz? E se o pessoal, essa análise que eu fiz aqui, e se ela não estiver bem embasada? Então, e se ela fosse de um outro modo? Então, essa mente do e se é que a gente precisa cultivar. E essa mente de si está voltada com essa mente do curioso, do que está querendo aprender, do que está buscando desenvolver coisas. Bom, aqui já acabou a aula aqui. Deixa eu fechar o slide aqui para a gente falar para a apresentação e voltar para mim. Esse slide daqui a pouco, não. Quando eu acabar de gravar aqui, eu vou passar ele para cima, vou subir. Na pior das hipóteses, amanhã de manhã cedo está lá. Não esperem que eu vá colocar isso já de cara, porque atrapalha muito. Tá? E com isso eu posso estar conversando melhor com vocês. Bom, no slide, no Moodle, vai ter um ambiente em que eu vou chamar de fórum,
ou tem um aviso. Então, ali, ó, tem não só o fórum, como tem o chat. Dúvidas que vocês tiverem do assunto, você tem duas possibilidades. Ou você vai lá no chat, escreve lá, professor, não entendi tal ponto. Ou, professor, eu li aqui no livro tal coisa. Ou, professor, você falou isso na aula assim, 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 e não ficou muito claro para mim. Escreve lá, porque é lá que eu vou responder tudo para você. É lá que eu vou estar acompanhando a aula de vocês. Então, olha, por favor, não se dediquem a fazer um tipo de colocação via WhatsApp, porque nem sempre eu vou poder comentar tudo naquela hora, porque ó, eu dou aula todos os dias, tenho turmas todos os dias dos mais diferentes assuntos. Então, olha, eu não espere no WhatsApp nada de tão eficiente assim. É melhor que você coloque no Moodle, porque lá... Espera aí que eu já vou falar ao pessoal o negócio dos livros aí para vocês. Porque lá é onde fica registrado e todo mundo que escreveu alguma coisa lá, eu recebo um e-mail avisando que o aluno X, pessoa tal, o Pedro escreveu lá, a Lara escreveu uma pergunta, a Paula botou agora lá no Moodle, no comentário do fórum. Então, essas coisas são comunicadas. Vamos usar bastante o Moodle e aprendam uma coisa, a nossa comunicação mais forte é no e-mail. O WhatsApp vai ser alguma coisa de emergência, de imediato. Quer ver um exemplo? Agora está aqui, o coordenador estava me chamando no WhatsApp. Dava para eu atender o WhatsApp? Ele botou em áudio. Como é que eu vou, falando com vocês, dando aula, poder ouvir o áudio do que ele está falando para depois eu responder para ele? Como ele mandou o recado aí pela Lara, ele chamou o quê? Uma representante. A representante está aqui na aula. Me chamou aqui no chat. Professor, tem um aluno aí chegando. Foi mais fácil. Já pensou se eu vou ouvir a conversa toda do Sérgio? Não ia dar. Então, olha, o WhatsApp, na boa parte das vezes, eu não vou poder atender, por conta desse monte de atribuições que eu tenho. Infelizmente, alguém tem que trabalhar nesse país. Nesse país, de repente, sou eu que estou sobrando para mim esse semestre fazer um monte de coisa. Beleza, pessoal? Não estou reclamando, mas é a minha condição. Bom, Pedro, você falou que tem o livro do Marketing 4.0 do Kotler. Suficiente, eu diria assim, quando a gente estuda em apenas um livro, a gente não está estudando nada, porque a gente precisa fazer senso crítico. Hoje, graças à nossa tecnologia, ao santo tecnológico, a gente não tem só ficando com um livro só. Então, toda vez que eu tiver alguma coisa a mais, eu vou colocar lá na aula, um artigo. Eu gosto muito de artigo científico, sabe por quê? Ele junta a opinião de vários autores. Então, ao invés de eu ler um livro, quando eu leio um artigo, eu tenho lá focos, referências diferentes. E isso ajuda para a gente aprender. Se já imagina se a gente tivesse que ler um livro inteiro, ler 2, 3, 4 livros, para depois aprender a disciplina, isso em um semestre? Na verdade, não são 6 meses, são 4 meses. Não é? A gente vai estudar quase 2 meses, uma prova. Mais 4, 2 meses de novo, outra prova e acabou. Pronto. Como é que eu vou ler 4 livros? Só tem essa disciplina? Não, tem outras disciplinas que você tem que estudar também. Então, olha, eu vou tentar resumir o máximo, mas olha, pessoal, a bola está com vocês, o estudo, o aprendizado é de vocês. Quem precisa aprender esse conteúdo para ser um profissional decente quando você terminar a faculdade, é você, o seu esforço agora que vai contar. Então, eu espero que vocês se dediquem, espero que vocês coloquem mais coisas no conteúdo e que aprendam bastante. É necessário. Eu não parei, olha, vocês estão falando, falei ainda há pouco, eu estou fazendo doutorado. Eu nunca parei de estudar. Nunca. Não pensem que você se formou, ficou pronto. Não. Você tem que estudar o tempo inteiro. Por quê? Porque tudo muda. A gente não viu a mudança? Aquele cara que consegue se adaptar às mudanças é o que vence, é o que sobrevive, é o que passa à frente. Então, olha, galera, acabou a sopa. Tempo de ficar de moleza lá foi no secundário, lá no ensino médio. Foi até o ano retrasado.
ou até o ano passado para alguns. Para outros, até ficaram algum tempo sem poder estudar e agora estão encarando uma faculdade para poder mudar a vida. Então, pessoal, só vai mudar a vida se a gente se esforçar. Nada vem de graça, nada vem com simplicidade. A gente precisa mesmo se colocar na condição de aprendiz. Eu agora estou, você vai colocar, como se eu fosse você, eu agora estou na posição de aprender uma nova coisa. Então, quanto mais você se dedicar, melhor é. O Murilo Gun usa a expressão hard work. Ou seja, hard work em inglês é trabalho duro. Então, olha, tem uma outra frase que ele botou lá que eu achei muito legal, que é uma frase do coreano, que significa, olha, Noryogun Shanjere Niganda. O que é isso? Se você não nasceu trabalhando duro, pode se tornar. Então, esse trabalhar duro não é carregar uma tonelada de peso para dizer que trabalha duro. É também ter esperteza de saber como trabalhar duro. Mas é persistir no objetivo que você tem. Não vai ser fácil, pessoal, não esperem coisa fácil. Esperem trabalho duro, mas o resultado vale a pena. Eu sou prova disso, eu tenho muito valor nisso, ok? Eu acho que os livros, o Eric está perguntando se eu acho os livros onde acha. Todos esses livros são bons, são livros atuais, o Kotler e o Keller fizeram parceria em várias publicações, eles são considerados a referência bibliográfica das faculdades para estudo de marketing, mas não são únicos. Procurem material. Falei agora de artigos, eu vou publicar, vou colocar lá link de alguns artigos para vocês olharem. Não significa dizer que você vai ter que pegar e ser um especialista em marketing, mas quanto mais profunda for a sua percepção do que é que você está fazendo com esse conteúdo que você está aprendendo, volto a dizer, para aplicar na empresa que você tenha ou que vá fazer, ou sendo empregado trabalhando em alguma empresa. Você vai fazer a diferença quando você fizer algo mais. Beleza? Pessoal, alguma dúvida a mais? O livro para ler, eu vou dar pedaços. Não vamos perder tempo de ficar lendo um monte de livros. Eu vou dar trechos, vou dizer assim, página tal, livro tal, tem isso. E isso não precisa comprar livro nenhum, não tem que fazer nada disso. Tudo tem na biblioteca virtual. E mais ainda, tem um Google da vida aí que tem tudo que a gente quer e mais um pouco. Tem coisa até que a gente nem sabe que tem lá. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que já são 8 horas. Espero que tenha sido proveitosa para vocês, que eu tenha dado uma panorâmica do que vem pela frente na administração do marketing e que a gente possa ser feliz juntos, que vocês aprendam, que isso vai ser bom para mim. Eu gosto, o meu resultado é vocês progredindo na vida, vocês tendo apoio. Não é papo de conversa de professor, não. É porque é o fato que é legal a gente ver que as pessoas, que vocês se dedicaram, que vocês se esforçaram e que vocês venceram. E vai vencer, eu tenho certeza disso. Beleza, pessoal? Boa noite. Se alguém tem que perguntar alguma coisa, vocês tem que fazer a pergunta final da aula. Tem alguma pergunta, alguma dúvida a mais, alguma coisa que vocês gostariam de considerar? Pessoal, percam a timidez, pode abrir o microfone e falar, não é para... Na aula vocês não falariam lá, ficariam conversando na sala de aula com os outros, ou então perguntando? Aqui é a mesma coisa, pode ficar tranquilo. Preencheram lá o questionário que eu mandei, tá, do aluno lá, de como é que estuda, se todo mundo fez isso, tá bom para vocês, beleza, podemos encerrar, pessoal. Muito obrigado, boa noite para vocês e mandem perguntas lá no Moodle. Se não consegue entrar no Moodle, vai na secretaria, procura o pessoal para pedir orientação de como faz para conectar, ok? Valeu, pessoal, muito obrigado, hein? Super boa noite para vocês, gostei. Mas vocês precisam falar mais, a gente não falando muito pouco.